Muito bom dia, agronegócio. Segunda-feira, senhoras e senhores, uma nova semana começando. Hoje é 18 de março de 2024, são 8 horas, 6 minutos pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado. Hoje assuntos importantes para tratarmos por aqui, em especial a reeleição do presidente russo Vladimir Putin e garante o poder aí por pelo menos mais 6 anos, em meio a uma guerra que continua, a sua invasão ao território da Ucrânia. A reeleição, o dia da eleição, na verdade, na Rússia foi marcado por uma série de protestos, de prisões e principalmente visitas ao túmulo de um dos seus principais opositores, Alexei Navalny. Nós vamos falar sobre isso já já. Vamos falar também sobre a questão climática, porque o outono está batendo na porta, graças a Deus, esse calorão deve começar a dar uma trégua. Então, principalmente as nossas lavouras que estão em andamento. Então, vamos falar também sobre a questão climática. Vamos trazer perspectivas sobre a produção de ovos, que foi recorde em 2023, e o Brasil está mirando justamente o mercado russo. Entre essas e outras informações, a gente vai construindo juntos aqui o Bom Dia Agronegócio, te trazendo notícias, preços e entrevistas. Hoje conosco estará Eduardo Vanin, analista de mercado da Agrinvest. Vamos falar sobre o mercado de soja, de derivados de soja, enfim. Aqui no Bom Dia Agronegócio você sabe antes e primeiro as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios. Mas antes de mais nada, vamos ver como é que os mercados estão se comportando nesta manhã de segunda-feira. A gente vai para a nossa rodada de preços para começar o dia e nós vamos direto à Bolsa de Chicago, onde a soja recuou um tiquinho, 0,3% de baixa. O contrato maio tem 11 dólares e 93 cents por bushel. Milho, 4 dólares e 37, 0,2% de ganho. Nós temos ainda o trigo com alta forte e o trigo se destaca, inclusive entre as commodities agrícolas ao lado do algodão. Nessa terça-feira, trigo com 1,3% de avanço, são 5 dólares e 35 cents por bushel. Na bolsa, antes da bolsa eita, vamos lá. Antes de irmos para a Bolsa de Nova York, ainda na Bolsa de Chicago, vamos checar os derivados de soja. Nós temos para o farelo queda de 0,4%, são 333 dólares e 30 cents por tonelada curta. No óleo de soja, nós temos também uma leve queda de 0,3% para 49 cents mais 25 por libra-peso. Um pouquinho antes da gente começar o Bom Dia Agro, o farelo ainda subia. E esses dois mercados vão ser pauta de conversa com o Eduardo Vanin no segundo bloco. Farelo e óleo são dois mercados que estão chamando bastante atenção, principalmente com a retomada do consumo chinês. Então, se você quiser ir se adiantando e mandando as suas perguntas para o Eduardo Vanin, pode fazer isso, certo? Já no segundo bloco ele estará conosco, portanto. Bom, na sequência, nós temos agora sim a Bolsa de Nova York, todas as principais commodities agrícolas operando em alta. Nós temos o café com 0,5% de ganho, 1 dólar e 83 mais 80 por libra-peso. O açúcar, 22 cents mais 19 por libra e uma alta de 0,2%. O algodão, como eu disse, se destacando, 1,9% de ganho para 95 cents mais 75 por libra-peso. O petróleo, e com ele a gente começa a checar os demais grupos de commodities. Hoje sobe também, nós temos alta no WTI de 0,6%, 0,7%, o mercado vira agora, 81 dólares e 11 centavos por barril. No Brent, reflexo do quadro global de oferta e demanda, 85 dólares e 81 centavos, uma alta aqui sim de 0,6%. Gás natural, hoje subindo forte, 5,6% de ganho. O ouro, 0,1% de alta, a prata cai, 0,1%. E o cobre estável neste momento, nesta manhã de segunda-feira, agora são 8 horas 10 minutos pelo horário oficial de Brasília. Dólar index, nós temos 0,04% de baixa, também próximo da estabilidade, com 103.020 pontos o dólar index, ou seja, o índice dólar frente a uma cesta de outras moedas, de outras divisas, certo? Então, dólar index estável para começar a semana nesta manhã de segunda-feira, 18 de março. Nós temos ainda o fechamento das cotações das commodities agrícolas na Bolsa de Dalian, mercado futuro da China, este sendo um levantamento da Agrinvest Commodities.
Olha só, farelo fechou em queda, o óleo de soja com uma alta considerável e o milho com leves ganhos. A semana começa com dados de atividade na China, nos informa Eduardo Vanin na sua abertura de mercado, né, na sua abertura do dia. Na semana passada se especulou sobre a possibilidade de uma nova rodada de soy dólar na Argentina, o que derrubou o farelo na CBOT. O que é o soy dólar? É aquele dólar soja específico, né, uma variação cambial específica e fixa para que os agricultores argentinos façam a sua comercialização. As vendas de soja e milho na Argentina estão nos menores níveis dos últimos 10 anos. Então, seria importante. Agora, faz parte das premissas ali de Javier Milei, presidente argentino. A gente vai desdobrar isso também, vai trazer essa pergunta para o Eduardo Vanin e vai ao longo da semana desdobrando essas condições. Ele complementa dizendo o seguinte: bolsas americanas em alta, super quarta é o destaque no macro, então quarta-feira atenção aos dados econômicos, bons dados vindos da China, commodities subindo puxadas pelo petróleo subindo no WTI e no Brent. O diesel na Rússia está na máxima de alguns meses, a produção está caindo por lá. Tensões entre Israel e Estados Unidos. Óleo de palma continua subindo. Em Dalian, destaque a forte alta do suíno vivo. Vendas de farelo na China continuam fortes. CBOT em baixa, revertendo os ganhos do início do noturno. Tudo para a gente tratar com ele já no segundo bloco. 8 horas e 12 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos conferir as manchetes deste início de semana. Vamos às nossas notícias da manhã. Bom, a gente começa com a nossa rodada de notícias aqui com as informações da eleição na Rússia, que aconteceu ontem, né? As eleições presidenciais foram realizadas neste domingo e Vladimir Putin, para a surpresa também de ninguém, foi reeleito como presidente por mais 6 anos, obtendo 87% dos votos e um comparecimento de 73,3% dos eleitores às urnas, números recordes no país pós-soviético. As pesquisas de boca de urna e da Comissão Eleitoral Central confirmaram a vitória do líder russo. Apesar das acusações de fraudes e abuso de poder por parte da oposição, Putin segue com alto índice de aprovação e apoio popular, vejam vocês. Mesmo os protestos contra sua reeleição, como o meio-dia contra Putin, não impactaram o resultado final, de acordo com as autoridades eleitorais. O presidente russo obteve 87% dos votos, superando as projeções do Kremlin, seguido por outros candidatos com percentuais menores. O comparecimento às urnas também foi significativo, acima do registrado nas eleições anteriores. Medidas foram tomadas para garantir a vitória de Putin, incluindo a exclusão de candidaturas críticas ao governo e forte presença policial nos locais de votação. As acusações de fraude e suspeitas em relação ao processo eleitoral são, claro, descartadas pelo Kremlin como uma propaganda. Óbvio que o Kremlin vai trazer essa situação, né? Com a vitória esmagadora, Putin se consolida como um dos líderes mais longevos da Rússia moderna, com planos de permanecer no poder por mais tempo. As discussões sobre sua sucessão e os desafios econômicos do país permanecem como incógnitas para o futuro político do presidente russo. Esse ano é um ano de eleições muito importantes, né? Nós tivemos a eleição russa, teremos eleições no Parlamento Europeu, teremos eleições presidenciais na maior economia do mundo, nos Estados Unidos. Então, tivemos eleições em Taiwan. Então, todas essas eleições, todas essas definições políticas, elas estão completamente relacionadas ao futuro da saúde financeira do planeta, né? São todas situações importantes. Por que eu digo isso? Na Rússia, nós temos uma guerra em andamento, né? A Rússia, com a sua ofensiva ao território ucraniano, e Volodymyr Zelensky sem arredar um pé sequer deste conflito, apesar das perdas já muito consideráveis, em especial as perdas humanitárias. Sempre falo isso aqui. A mais grave de todas é essa, né? Então a Ucrânia está devastada e Volodymyr Zelensky mantém-se ali na tentativa de ser resiliente, enfim, segue ali nessa condição. Então a gente tem isso. E a gente tem ali na Rússia um reduto importante. Na Ucrânia, um país importante ali na Europa para produção, exportação e atendimento à demanda por grãos, cereais, óleos, vegetais. Então, tudo
tudo muito conectado. Se a gente vai para as eleições europeias, a gente está falando de um momento bastante grave ali do agronegócio europeu, com os produtores fazendo protestos já desde o início do ano, um levante verdadeiro do agro contra o governo. Foram até o prédio da União Europeia em Bruxelas, na Bélgica, e disseram, ó, assim não dá para ficar, né? Então temos essa situação. E nos Estados Unidos a gente pode ver Donald Trump retomar o Capitólio, retomar a Casa Branca e mudar os rumos drasticamente da economia norte-americana. Relações com a China, relações com a Rússia, relações com o restante do país. Então, relações com o Brasil enquanto Lula é presidente. Uma situação era Donald Trump e relações com o Brasil com Jair Bolsonaro na presidência da República. Agora, Donald Trump e suas relações com o Brasil com Lula no Palácio do Planalto. Então, vejamos o que vem por aí. Ano importante para a geopolítica do mundo, este 2024. 8 horas e 16 minutos. Para finalizar esse comentário de Putin e da sua reeleição na Rússia, pelo menos 65 pessoas foram detidas em 16 cidades russas durante o protesto meio-dia contra Putin, de acordo com informações do grupo de direitos Ovid Info. O protesto ocorreu horas antes do encerramento das eleições no país. Enquanto isso, a agência estatal de notícias da Rússia, a TASS, relatou que a participação eleitoral total ultrapassou o recorde de 2018, atingindo 67,54%. Por volta das 8 horas, horário de Brasília, a participação nas sessões eleitorais era de 66% contra 6,9% dos votos sendo realizados de forma online, tá? Então essas são as últimas informações das eleições russas. Agora é sabermos como caminha e como caminhará, como se desenhará o futuro político e econômico da Rússia com Putin por mais 6 anos ali na liderança, e mais do que isso, com esta ofensiva ao território ucraniano continuando a acontecer. 8 horas e 17 minutos, agora uma outra informação que traz muita preocupação. A gente fala sobre a condição da segurança no Porto de Santos, porque a notícia é bem difícil da gente entender, né, o que está acontecendo, mas a manchete é bastante clara. Aliás, a foto de capa do Estadão nessa manhã de segunda-feira é bastante emblemática, e o Porto de Santos está apostando em drones subaquáticos e tecnologia contra o tráfico, porque em 2023, tão somente, mergulhadores da Marinha apreenderam 1,68 toneladas de cocaína em cascos de navio, uma estratégia do PCC para driblar a fiscalização. Então veja só, somente no ano passado foi apreendido esse volume de cocaína, né, no Porto de Santos, que é o maior do hemisfério sul. A quantidade equivale a mais do que o triplo dos 483 quilos interceptados em 2020, segundo informações exclusivas obtidas pelo Estadão. A alta expressiva dessa modalidade, que se junta a outras práticas mais tradicionais, como esconder drogas em contêineres, desafia autoridades no combate ao tráfico. Hoje, a atuação do PCC extrapola fronteiras, com lucro que supera $1 bilhão ao ano. Na tentativa de frear o crime organizado, o governo federal editou em novembro um decreto de garantia da lei e ordem em portos e aeroportos do Rio e São Paulo, que prevê reforço militar até maio, e ainda não está definido se esse decreto terá ou não prorrogação. Já a Autoridade Portuária de Santos prevê lançar edital ainda neste semestre para implementar um pacote de tecnologia no porto, inclusive com a compra de drones submarinos. E abre aspas para Anderson Pomini, que é o presidente da Autoridade Portuária de Santos. Ele diz: hoje os mergulhadores precisam monitorar 24,6 quilômetros de canal, ou seja, precisaríamos ter milhares de mergulhadores para monitorar todo o canal ao mesmo tempo. Nesse momento, impossível. Atualmente, a Guarda Portuária não tem mergulhadores, enquanto há 4 profissionais da Marinha em atuação. Então, uma loucura o que está acontecendo. O relato para iniciar essa informação
né, que o Estadão traz é o seguinte: sob sol escaldante, um grupo de cerca de 50 militares entra em um navio cargueiro para nova inspeção no Porto de Santos. Ao longo de 6 horas, equipes se espalharam pelos 12 andares da embarcação em vistorias que incluem de cães farejadores a mergulhadores atrás do carregamento de drogas. É justamente na parte submersa de navios que o primeiro comando da capital, o PCC, que é a maior facção criminosa do continente, tem escondido volumes cada vez maiores de cocaína para driblar as autoridades. Os portos são a principal rota de saída do entorpecente rumo à África e à Europa, tá? Então, o Porto de Santos está sob mais este ataque, sob mais esta vulnerabilidade, e é uma informação que a gente vai monitorar, acompanhar bem de perto para saber quais serão os desdobramentos disso e como a autoridade portuária de Santos, a Guarda Costeira, a Marinha e todo mundo junto vai conseguir resolver essa situação. Mas, de novo, né, o PCC, a maior facção criminosa do continente, mais do que isso, dinheiro, $1 bilhão ao ano, uma loucura. Bom, a vocês todos que estão nos mandando mensagens aqui no chat, muito obrigada, continuem participando. No segundo bloco estará conosco Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest Commodities. Vamos falar sobre o mercado de soja, de soja em grão, farelo, óleo. Vamos entender esse momento do complexo soja, muito importante para o entendimento, né, da sequência dos preços dos negócios. Então continuem mandando por aqui as suas perguntas, a gente vai fazê-las todas no segundo bloco para o Eduardo Vanin. Pois bem, na sequência das informações, vamos agora efetivamente virar a nossa chave para o agronegócio. A primeira informação, a importante notícia de que a produção de ovos no Brasil atingiu um recorde no ano de 2023, segundo as informações do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Foram 3,4 bilhões de dúzias. 3,4 bilhões de dúzias, façam as contas das unidades de ovos que o Brasil produziu no ano passado, um recorde da série histórica do IBGE, que foi iniciado em 2018 e um aumento de 3% em relação a 2022. O volume produzido se intensificou principalmente de julho a dezembro, o que confirma o movimento de queda nos preços observado pelo CPEA ao longo do ano passado. Com a maior oferta de produto na segunda metade do ano, os valores caíram mais de 12% frente ao primeiro semestre em todas as regiões acompanhadas pelo CPEA. Vale destacar que o setor de avicultura de postura viveu um momento atípico na primeira metade de 2023, com o feito histórico de manter os preços em alta por 5 meses consecutivos, de fevereiro a junho. Segundo pesquisadores do CPEA, o impulso veio das demandas interna e externa aquecidas. Então, temos esse quadro. E ainda falando sobre a demanda externa, o governo russo informou e anunciou a aprovação sanitária para receber ovos e produtos derivados do Brasil. As exportações agora dependem da habilitação dos estabelecimentos. A abertura do novo mercado tem o potencial para ampliar ainda mais o comércio entre os dois países. As exportações agrícolas para a Rússia em 2023 somaram expressivos $1,25 bilhão. O Brasil contribuiu com o fornecimento de cerca de 50 mil toneladas de ovos para o mercado internacional no último ano, com exportações de $186 milhões, segundo informa o Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA. Com o novo anúncio, o agro brasileiro alcança sua 20ª abertura de mercado em 15 países neste ano. Então temos aí boas perspectivas. A Rússia é um mercado consumidor importante, não é? Abrirmos esse mercado para os ovos deste país vai ser bastante importante. Lembrando que nós temos hoje uma tecnologia embarcada aí na produção de ovos muito forte, né? Uma garantia de bem-estar animal, uma garantia de elevar a qualidade do produto brasileiro e essa segurança dos animais, tudo muito importante, e a forma de exportar. Então hoje a gente vai exportar ovo pasteurizado, vai exportar, né? Melhor dizendo, exportar ovo pasteurizado, exportar ovos de uma série de maneiras, dada a perecibilidade do produto. Então nós temos muitos mercados para abrir, para abordar, para alcançar, para aprimorar, e o Brasil tem essa capacidade, tem essas possibilidades todas postas à mesa. Que coisa boa, vamos checar como isso segue na sequência, portanto.
8 horas e 25 minutos pelo horário oficial de Brasília. Bom, falamos de ovos, vamos falar também, ainda da perspectiva do CPEA, sobre os preços de soja e milho, porque ambos estão sustentados aqui no mercado brasileiro. Principalmente na última semana, foi uma semana bastante positiva para as nossas cotações, elas tiveram um fôlego, tanto os preços da soja quanto os preços do milho, né, tiveram uma semana importante e isso motivou inclusive o avanço dos negócios. A última semana terminou com o Brasil negociando 4 milhões de toneladas de soja só na semana passada, isso porque dois fatores se uniram. De um lado, a necessidade do produtor de fazer caixa, de fazer dinheiro para cumprir os seus compromissos financeiros adiante, tem prazo importante chegando em 30 de março, em 30 de abril, 30 de maio, então sabemos que o produtor precisava avançar com essas vendas e também a movimentação dos preços. A retomada do patamar dos 12 dólares por bushel na Bolsa de Chicago foi importantíssimo para formar preços melhores nos portos do Brasil, bem como uma movimentação do dólar. A última semana fechou com o dólar valendo R$ 5,00 redondinhos e uma alta de 0,2%. Vejamos como o mercado se comporta hoje. Então, e uma melhora dos prêmios, que claro, quando o Chicago começou a subir muito, os prêmios se estagnaram, mas se estagnaram em patamares melhores. Então, isso tudo deu uma sustentação aos preços, ajudou inclusive essa variação cambial os preços do milho, que por sua vez encontraram suporte principalmente ali na preocupação com a safrinha, né? As condições climáticas são adversas para o centro-sul, principalmente do Brasil, nesse momento, por conta dessa terceira onda de calor só em 2024. A segunda safra de milho está em desenvolvimento, as lavouras sentem o impacto disso, o aumento da incidência de pragas justamente por conta dessa condição climática mais propícia, mais favorável para isso, né? Então, a segunda safra já está sendo cultivada numa janela que não é a melhor de todas para o milho safrinha, então todas essas preocupações com a oferta e uma demanda que, segundo os analistas, está posta para essa segunda safra, né, também se juntaram mais à questão cambial e os preços estão, portanto, sustentados, tanto para soja quanto para milho no mercado brasileiro. Para fechar, informações do CPEA. O indicador do milho Exalc BMF Bovespa, base Campinas, São Paulo, vem operando em torno de R$ 63,00 por saca desde o final de janeiro deste ano. Segundo os pesquisadores do CPEA, o suporte segue atrelado às estimativas de menor oferta na temporada 23-24. A produção da safra de verão deve totalizar 23,4 milhões de toneladas, 14,5% menor do que a anterior, ao passo em que a segunda safra nós temos também uma queda projetada ali de 15% para 87,3 milhões de toneladas e para a terceira safra de 7,6%, podendo chegar a 2 milhões de toneladas, segundo os dados da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Nesse cenário, as negociações permanecem enfraquecidas, tanto no mercado spot quanto para entregas futuras. No spot o que se faz ali é só negócios com milho verão, já que a colheita está em andamento, tem essa oferta chegando. Os vendedores estão limitando os volumes ofertados à espera de novas valorizações, informa o CPEA. E ainda de acordo com os pesquisadores, o clima quente e seco, em especial no centro-sul do país, tem preocupado os produtores. Na soja, o que nos diz o CPEA, os preços tiveram novas altas na última semana, segundo ainda os pesquisadores, o impulso veio das valorizações externa e cambial, como eu adiantei, e também da maior disputa entre compradores nacionais e estrangeiros pela oleaginosa brasileira. Só tem soja aqui no Brasil agora, né? Preocupados com possível menor produtividade, os sojicultores evitam realizar novos negócios envolvendo grandes volumes para entrega imediata. Além da retração vendedora, a liquidez foi limitada pela baixa disponibilidade de espaço nos portos e pelas cotações mais atrativas ao produtor para os próximos meses. 8 horas e 29 minutos pelo horário oficial de Brasília. Então, antes da gente fazer um rápido intervalo, eu vou só trazer as últimas informações da Climatempo para as condições aí do final do verão, início do outono. O outono começa dia 20 de março, à 00:06 e vai até o dia 20 de junho, às 17 horas e 51 minutos. E segundo a Climatempo, já teremos mudanças
nas condições de tempo no primeiro dia da nova estação, devido ao avanço de uma nova frente fria. A passagem na noite da quarta-feira, do sistema na noite da quarta-feira, vai aumentar a condição de temporal sobre o oeste e sul do Rio Grande do Sul. Teremos muita entrada de umidade, já provocando mais nuvens de chuva na metade norte do estado gaúcho, e o risco de temporal aumenta na Serra e na capital Porto Alegre. Santa Catarina, Paraná e São Paulo ainda terão um primeiro dia de outono quente e abafado, com condição de pancadas moderadas a forte a partir da tarde. Para finalizar, um outro ponto de atenção que está no radar da Climatempo, o Laninha. O Laninha é esperado para o trimestre de junho, julho e agosto, segundo as informações levantadas pela Climatempo junto do NOAA, que é a Administração Geral de Clima lá dos Estados Unidos, né? A agência, na verdade, de clima dos americanos, é como um INMET para nós, né? E o novo relatório divulgado na última semana aponta para a incidência de laninha no trimestre junho, julho e agosto, porém, antes do fenômeno estar ativo, haverá um período de neutralidade entre abril e maio. Vejamos como vai ser isso, portanto. Está no nosso radar e claro que hoje, mais tarde, você vai também receber as informações detalhadas da previsão do tempo aqui no Notícias Agrícolas, no nosso boletim ao vivo, certo assim? A gente faz um rápido intervalo agora na nossa edição desta segunda-feira do Bom Dia Agronegócio. Na sequência, estamos de volta com o Eduardo Vanin, analista da Agriinvest Commodities, para mais informações do Complexo Soja. A gente volta já já, continue conosco. Alô amigos, clientes e parceiros Massey Ferguson. Estamos aqui lhes entregando a Expo Direto Cotrijal 2024. Que honra tê-los em nossa presença aqui neste grande stand que se tornou a sua casa aqui na Expo Direto Cotrijal 2024. Foi muito bacana tê-lo conosco. Aqui você pôde conhecer os lançamentos que a Massey Ferguson apresenta para este ano no mercado nacional. Massey Ferguson trouxe as colheitadeiras híbridas Heavy Duty e também os pulverizadores Heavy Duty. E já fica combinado o seguinte: no ano de 2025, tudo pronto, tudo certo, e nós estaremos aqui, te esperando na sua casa na Expo Direto Cotrijal 2025. Para maceiros e maceiras de coração, lhe aguardamos na sua casa, Massey Ferguson! Mais uma chuvinha. Ontem eu joguei 24mm, eram umas 10h30 da manhã. Agora tá com uns 3, 4mm aqui. Ficou o dia inteiro quase chuviscando ontem. Bom demais, né? Cara, aqui tá bom demais. De noite, choveu mais 30mm. E então o clima tá espetacular. Deus abençoe e continue assim, né? Estamos contente, né? Porque terminamos as colheitas e tudo, e agora é só cuidar os milhos, os tratos culturais aí. Mas os milhos estão muito bons. Se continuar o clima assim, milho vai dar uma safra cheia. Olha, tô chegando aqui o milho da minha sede. É um milho muito saudável, ó. Olha os bacheiros aí, ó. Tá limpo, tá bonito, padrão de lavoura. Grande abraço e um bom final de semana a todos. Interior de Birubá, Rio Grande do Sul. Nossa lavoura de soja aqui. O seu Eloy Paloski aqui. Acordou assim, ó. Um nevoeiro, um dia friozinho. Mas a lavoura já bastante carregada. Enchimento de grão bem carregado aqui, não faltou chuva. E é a esperança do agricultor aqui agora, começando a aparecer sinais do inverno aí, já logo tudo prontinho para colheita. Um abraço aí, meu amigo, e vamos em frente.
8 horas 35 minutos pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos de volta à nossa edição desta segunda-feira do Bom Dia Agronegócio. E a gente vai entender como é que o mercado da soja, ampliando o seu entendimento não só na soja em grão, mas farelo e óleo, vai começando essa semana. Esta semana antecede um relatório importante do USDA também, que vai trazer ali ajustes na estimativa para a área de plantio da safra 2024-25. Todas as informações para a gente confirmar e entender, aprofundar no nosso quadro de entrevistas dessa segunda-feira aqui no Bom Dia Agro. E para nos ajudar com estas respostas, quem nos faz companhia hoje é Eduardo Vanin, analista de mercado da Agrinvest Commodities. Bom dia, Vanin, seja bem-vindo. É sempre um prazer ter você aqui no Bom Dia Agronegócio. A audiência fica empolvorosa. Opa, e aí, tudo bem? Tudo certo, Ótima contigo? segunda-feira a todos. Tossindo, posso tossir Pode, já na abertura? pode, fica à vontade. Está em casa. Já deu uma limpadinha aqui. Não, você está em casa, pode tossir, pode ficar tranquilo. Eu tô em casa mesmo. Você tá. É verdade. Vani, me diga só, como é que começamos essa semana, não só para soja em grão, mas para o complexo soja? Você vem destacando nas suas... Eu sempre trago as suas aberturas de mercado aqui no Bom Dia Agro, faço questão de trazer a sua análise diariamente para a nossa audiência, porque você traz bastante essas perspectivas que são completamente importantes dos mercados de farelo e óleo. E nos últimos dias você destacou bastante essa condição dos óleos vegetais e do comportamento das vendas de farelo na China. Como é que essa semana se inicia para esses dois mercados? A venda de farelo na China continua boa, forte, mais forte que o ano passado, agora janeiro, fevereiro. E o motivo é que o farelo está barato, barato relativamente ao milho, aos outros farelos de menor qualidade. E aí tem mais demanda. Conversando hoje também com alguns produtores de ração na China, comentando que estão vendendo mais um tipo de ração voltado ao animal jovem, o suíno, de até 15 quilos, o leitãozinho. Isso quer dizer que há uma procura maior por animais para, enfim, aumentar o rebanho, de alguns produtores. Isso mostra que tem uma demanda um pouco maior e a margem da cria está positiva. Isso também é um bom sinal. Tem lá na China é um mercado bem fragmentado ainda. Tem produtores que são especializados apenas na produção de leitões, outros mais verticalizados, desde da matriz até o abate, até o transporte, enfim. Mas ainda tem bastante esse tipo de produtor que só produz leitão e vende leitão. Isso mostra que vamos ter mais bocas para comer na China, quando a gente falar de ração. E, Vanin, quando a gente olha para isso, você tem destacado também uma melhora nas ações ali das empresas de alimentação. Me parece que o consumo na China começa a engrenar um outro ritmo. Isso também está conectado a esse mercado, a essa produção de suínos? São mercados correlacionados que nós temos que fazer justamente um acompanhamento paralelo? Positivo. Eu gosto muito de olhar esses números menores, como o preço da comida, a frequência em restaurantes. E então esses dados eles mostram depois do feriado lunar que continua tendo um crescimento de vendas, não necessariamente crescimento das margens dos preços. Esse é um problema. Os restaurantes estão vendendo mais, só que a preços menores. E isso ainda é negativo. Isso impede uma alta mais significativa do preço da carne, das rações, do farelo e da soja. Vanin, como é que a gente vai carregar isso para as análises diante de um início de safra nos Estados Unidos, né? A gente tem essa demanda também encontrando um outro espaço, portanto, e a gente está
ali com uma série de conclusões, né? Então, a safra sul-americana se concluindo, nós temos uma necessidade de entender como vai ser a comercialização por aqui, não só no Brasil, mas também na Argentina, ao passo em que começa aí uma nova safra nos Estados Unidos. Isso está no radar e isso vai, de fato, deixar o mercado mais volátil nas próximas semanas, nos próximos meses, ou a gente ainda está num momento de redefinições que vai manter o mercado caminhando meio lateral? Bom, se falarmos especificamente da safra brasileira, vai mostrando, né, enfim, os preços, a coisa toda, o ritmo de nomeações, tudo vai mostrando que a safra é menor. E isso vai se confirmando através dos preços, não em reais. O produtor pode achar que está ruim em reais, porém, quando a gente analisa a soja em bases, especialmente no Mato Grosso, então ela está bastante cara. Lá em novembro, a gente ainda, inclusive com você, com o Alexander, com os nossos clientes, nós comentamos que provavelmente nós veríamos uma melhora do preço, não em reais, mas sim o basis, Uhum. especialmente no Mato Grosso, onde Sim. a quebra é maior e é o estado mais importante. É de onde começam todos os programas de exportação do Arco Norte, Santos, todos partem dali. Portanto, a gente viu isso exatamente agora, desde o começo do ano para cá, os bases da soja no Mato Grosso estão numa reação bastante forte, o que ainda não foi visto nos outros estados. Começou um movimentozinho nas últimas 2 semanas. Valorização dos bases no Paraná, no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, MS, Goiás e assim por diante. Então, quando a gente analisa a oferta da soja brasileira, os indicadores estão mostrando que a safra é menor. Aí o ponto mais importante quando a gente fala em termos de demanda é se nós vamos ter uma transferência de demanda aqui do Brasil para os Estados Unidos, por exemplo, mais cedo, do que o normal. O ano passado não houve essa transferência. Nós fomos vendendo, embarcando durante o ano inteiro, perdemos ritmo, claro. É natural, mas essa perda foi muitíssimo menor do que normalmente acontece. E aí nós vamos ver quem é que está certo. Se a produção é 155 milhões, por exemplo, que é o número do USDA ainda, ou é mais para 146, como é o número da Conab, o nosso número está em 148 milhões. É isso que nós vamos ver. Essa queda o encarecimento da soja brasileira em relação à soja americana e essa transferência de demanda. Então, se isso acontecer, de fato, a produção no Brasil é mais para baixo do que para cima. Uhum. E aí a gente vai juntar com o mercado climático. Então, há uma possibilidade de uma combinação de mercado climático nos Estados Unidos, junto com uma possível, ainda não, ainda a soja americana é muito mais cara do que a nossa, $1 por bushel, quando a gente fala de embarque de agosto e julho, posto China, mas há uma possibilidade da soja brasileira vai ganhando valor, os Estados Unidos ainda precisa vender soja, então nós podemos ter um encontro ali de preços, e aí os Estados Unidos passaria a vender mais. Se isso acontecer junto com o mercado climático, então nós temos uma possibilidade de alta para a Bolsa de Chicago, junto com o mercado climático. Agora, Vaninho, os Estados Unidos têm essa soja para vender caso a gente veja os preços do Brasil escalando. Os Estados Unidos têm condição de atender a essa demanda que pode se voltar para eles caso a nossa soja fique mais cara? Não só tem como é necessário, senão Chicago vai continuar baixo, Sim, não há como. O produtor americano, o farmer selling lá está 12 pontos percentuais atrasado. certo. Era para estar 78%, já 80%, e está 66%, 66%. Então, o produtor americano ele perdeu o time da venda, decidiu perder, por alguns motivos, talvez não dê tempo aqui para falar. Mas o ponto é que ele não quis vender e agora está carregando o estoque, e isso é baixista para Chicago. O produtor no Brasil tem que entender essa dinâmica. Não é simples assim. Claro, agora a gente vai entrar no mercado climático, a demanda vai passar a ser menos importante, o plantio, o desenvolvimento, blá, 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 vai passar a ser mais importante. Porém, aí passando novamente, a partir ali de agosto, aí acabou. Aí os Estados Unidos têm que vender. E hoje os Estados Unidos é caro. Nada ajuda os Estados Unidos a vender soja, nada, zero. Então, isso é um ponto.
que, não mudando, vai continuar trazendo pressão para Chicago. E aí o produtor aqui tem que ficar muito atento, porque, bom, se Chicago cai mais, evidentemente, nós vamos ter problema, o preço vai continuar caindo em reais. Agora, Vanin, se essa movimentação também não se der para as exportações se retomarem nos Estados Unidos, como é que isso impacta uma decisão do produtor que já deve estar pelo menos meio caminho andado tomada para a safra 24-25 ali nas suas definições de área? Inclusive, o Rogério Almeida tem uma pergunta para ti. Ele diz assim: com a possível diminuição do milho verão nos Estados Unidos, será que pode ter alguma mexida com os preços do milho? Quer dizer, o produtor tá tendo que decidir, porque está na hora dos insumos já estarem comprados e tudo mais, e o mercado está ainda definindo esses caminhos. Como é que a gente cruza essas informações, principalmente o produtor americano cruza essas informações para a gente entender a área da próxima safra deles? Especulação sempre vai existir. E vamos ver agora como é que vai ser essa questão da redução diária. Dia 28, aí, como você comentou no começo, temos esse número, a intenção. Intenção não quer dizer que é o final. O mercado ainda vai querer esperar, claro, a evolução do plantio. E lá em junho, daí a primeira verificação da área. Aí sim, a partir de junho, aí entra já num quadro muito mais claro de como é que vai ser a oferta. Só que tem um ponto seguinte, vocês todos estão vendo que o clima americano está mais quente, o solo está mais quente, vai plantar mais cedo. Produtores, o Jefferson, meu colega de fertilizante, tem conversado com revendas e cooperativas lá, nos Estados Unidos, e as vendas aceleraram bastante de fertilizantes, tanto soja quanto milho, quer dizer, o produtor americano se preparando para plantar bem mais cedo. Talvez ele plante de 15 a 10 dias mais cedo, falando de milho. Claro, e Certo. quando ele faz isso, aí ele também planta mais cedo a soja. Ele fazendo isso, ele vai escapar do período mais quente do ano. O pendoamento, que normalmente cai a partir do dia 10, 15 de julho, aí é a época mais quente do ano, e esse ano parece que vai ser mais quente também. Então, poderia trazer alguma especulação com relação à produtividade do milho. Mas, se ele consegue plantar bem mais cedo, então ele escapa um pouco da fornalha que vai ser o mês de julho, que é o que parece. Tudo isso ajuda a produtividade do milho, mesmo reduzindo a área. E não vamos esquecer, os Estados Unidos produziu um recorde de safra agora de milho, 390 milhões, e vai passar com grande estoque ainda. Não vai haver falta de estoque, não vai haver falta de milho nos Estados Unidos. Para o Brasil, o que importa é o seguinte: o mês de abril agora. Agora volta a chuva, se deu um calorão, mas os mapas já estão mostrando 15 dias muito melhor. Sim. E o mês de abril. Teremos um mês de abril mais seco, especialmente MS, São Paulo e Paraná, que tem chovido mal desde o Natal. Essa é a grande questão que vai mexer com os nossos preços aqui, e muito menos nos Estados Unidos. Porque a gente já está descolado, pessoal. A paridade de exportação é uma, o nosso preço, safrinha está R$ 10 acima. Então, Chicago, nesse momento, só se disparasse bastante para ter um impacto maior aqui para o Brasil. Realmente, nós já estamos descolados da exportação, inclusive para a safrinha. A gente pode dizer, Vanin, que é um momento oportuno, portanto, para os mercados de soja e milho no Brasil, oportuno no sentido de exigir do produtor que ele olhe para esse momento com bastante atenção, faça suas contas e tente compensar aí alguns momentos melhores de venda que ele teve para avançar um pouquinho com a sua comercialização nos dois casos, tanto soja quanto milho? É, Olha, eu diria assim, milho temos que ver o abril. Aí, clima é clima, os modelos estão mostrando, tem mudado bastante, tá bem? E tudo isso está muito relacionado ao El Ninho, que começou agora a cair um pouco mais rápido. Vamos ver como é que vai ser esse momento de transição. Momentos de transição, quando a gente fala de El Ninho para La Niña, é sempre complicado prever chuva, regime, onde que vai, quanto, isso e aquilo. Então, vamos ver o mês de abril. O mês de abril, na minha opinião, é o que vai definir, pelo menos ali para a boca do safrinha, julho, agosto, como é que vão ser os preços. Vão ficar onde estão, ou até um pouco para cima. Vamos ver, vamos ver. Precisamos esperar o mês de abril. Dependemos muito menos de Chicago, e muito mais do clima, falando de milho Brasil. Para soja, amigos, eu acho que Chicago está muito baixo, se bem que acima dos 12 está vindo venda. Aqui no Brasil, nessas últimas 3 semanas, foi muito, muito forte de venda. Aham. 9 milhões de toneladas em 3 semanas. Realmente muito forte. E Estados Unidos também, acima dos 12, o produtor veio vender. E como eu falei lá no começo, ele está atrasado, precisa vender.
e aí acaba limitando as altas da soja. Mas os fundos ainda estão muito vendidos, tem especulação climática, tem uma China que está com uma demanda um pouco melhor, tem a soja brasileira que está ficando mais cara. Eu acho que Chicago tem um suporte agora, mas veja, encarem essas oportunidades que podem aparecer aí durante o mercado climático americano como venda, especialmente 25, aí que eu estou mais preocupado. 24 produtores já, uma grande maioria, estão avançando nas vendas e tal, mas o 25 é o que me preocupa mais, porque se os Estados Unidos tendo uma produção maior, não tendo condição de criar um grande programa de exportação, não vejo como, e o Brasil não reduzindo área, inclusive provavelmente aumentando de novo, pelo menos uns 2%. Então nós vamos ter mais soja, mais concorrência. E o Brasil sempre vai ganhar dos Estados Unidos. Ponto. Com exceção de grandes quebras. Aí a soja brasileira fica cara. Mas veja, e não vai ser um ano de El Niño, portanto não podemos esperar uma grande quebra. Então, o que me deixa mais preocupado é o 2025. Produtores, fiquem muito atentos ao 25, e especialmente pelo seguinte motivo: a relação de troca está muito boa, muito melhor do que nos anos que nós tivemos soja lá naqueles preços, Paraná 170, Sim. Mato Grosso 150, a relação de troca para 25 agora é muito melhor do que foi nos últimos 2 anos, quando a gente fala de safra nova. Vanim, para a gente finalizar, eu sei que a gente está com o nosso tempo ajustadinho. Como é que a gente está avaliando o mercado de óleos vegetais nesse momento? Está num momento bom. Se você pega nos últimos 12 meses as vendas, quer dizer, o comércio, a exportação, o fluxo, você vai ter uma queda boa. Queda do óleo de soja, queda de óleo de palma, que é o mais importante, é o mais barato e está reduzindo a produção. A produção está caindo mais rápido do que as exportações, portanto, o estoque está baixando, Malásia, Indonésia. A única coisa que está crescendo é o óleo de girassol. Aí é uma desgraça. Você veja como é que é. No caso do milho, do trigo e do óleo de girassol, é, por causa aí da Rússia e Ucrânia, na Sim. guerra e tudo mais, sempre está a ponta de estoque. Quer dizer, sempre há um grande desconto, apesar de um volume reduzido. E aí isso acaba balizando o mercado por baixo. Mas o mais importante nesse momento é a queda da produção e o comércio do óleo de palma. Então, o óleo de palma está ficando mais caro do que o óleo de soja. Isso não faz sentido nenhum. O óleo de soja é mais nobre. E aí, pô, temos um suporte para os óleos. Isso é claro. E isso acaba ajudando a soja também. E se tivermos uma ajudinha do farelo, pô, aí melhor ainda. Não está tendo, tá bom? No caso do farelo, mercado pressionado. Tá. A gente vai acompanhar. Vanim, quero muito te agradecer pela companhia. Excelente forma de iniciarmos a nossa semana aqui no Bom Dia Agronegócio. Nossa audiência, né, te recebendo aqui, como eu disse, né, sempre esperando as suas valiosas informações. Então, obrigada, meu amigo. Uma excelente semana para você, de muito trabalho, de bons negócios. A gente continua a se falar. Obrigada mais uma vez. Beleza. Boa semana a todos. E, ó, tem super quarta-feira, decisão de juros Estados Verdade. Unidos e Brasil, né? Isso bem importante. E essa questão aí da Argentina do soy dólar, vai ou Ah, não pois, vai? É pois bem é. importante também. Tava aqui no Bem meu importante também. escopo, esqueci de trazer. Tem esses rumores, já foi confirmada essa nova rodada ou ainda não, Vanim? Veja, eu conversei semana passada com com dois, na verdade, traders de esmagadoras lá na Argentina, e eles me falaram o seguinte, que é um dado interessante. O governo não chamou as indústrias para uma conversa. Geralmente isso acontece. Geralmente não, sempre. Vai se criar um só dólar, tem que chamar as indústrias para compartilhar e, enfim, ver o que vai fazer, que volume, etc, etc. Não aconteceu. Portanto, pelo menos por enquanto, não parece que vem. Mas tudo é possível. A Argentina precisa de dólares, claro, bastante. Na questão do governo, só tem tomado derrotas. Todas as medidas que o Milei propôs, mais de 600 e tantas mudanças de lei, é, passaram muito poucas. Então, tudo isso não ajuda a economizar, não ajuda a aumentar a arrecadação, e aí o FMI fica esperando. Vamos lá, Milei, você prometeu que a casa ia Sim. ficar arrumadinha e está bagunçado ainda. Portanto,
você não vai ver a cor dos dólares. Esse é o recado. E aí o soy dólar ele passa a ser uma possibilidade cada vez maior. Mas por enquanto nada oficial. Essa situação é tensa, né? O Javier Milei tá tendo. Ele já sabia que ele ia enfrentar resistências, mas acho que as resistências estão sendo mais intensas e fortes do que ele imaginava, né, Vani? Sempre é, né? É, Ainda mais bom, não vou lá, nem né? falar aqui esquerda, direita, mas sempre é. Sim. E agora a coisa pode mudar, mas vai demorar. Aí eles vão vir com as eleições de deputados e senadores. Isso é para o ano 2025, se eu não me engano. Aí quer dizer, a direita pode conseguir mais cadeiras na Câmara e no Senado. Uhum. Daí a vida pode ficar mais fácil. Mas até Sim. lá parece que vai continuar bem difícil. A gente esperava que seria difícil, mas eu acho que eles não esperavam que seria tão difícil, né? Embora já estava na conta, né? Que ia demorar e que ia piorar antes de melhorar, mas era jogo duro já que estava sendo esperado, né? No Sim, sim. front. E aí o produtor argentino continua segurando a soja. Essa é a leitura. São o menor nível de vendas dos últimos 10 anos, né, Vani? É muito baixo. É claro, ele não vende soja, mas vende milho. Portanto, milho argentino hoje, ele dá de laçaço no milho brasileiro, muito mais barato. Muito diferente do ano passado. Nosso milho no ano passado era o mais barato. Sim. E agora o da Argentina é o milho a ser batido. E isso limita muito o nosso programa de exportação. Praticamente do nosso programa de exportação, que pode ser de 41 milhões, talvez 1 milhão tenha sido feito. Um só. Meu Deus. Tá, vamos acompanhar. Tá? Outro. Então, produtor, fica atento aí, porque alguma coisa nós vamos ter que exportar. Isso aí não há como. Sim. E em algum momento, essa retenção das vendas, elas vêm para o mercado. E aí vem na forma de queda de preço. É, Não acho que é agora, tá? Não acho. eu sempre falo isso, né? O produtor tem que ter esse entendimento, esse discernimento de saber que o movimento dele tem impacto direto, né? O movimento ou a Sim, falta do movimento, né, Vanim? Tem impacto no andamento dos preços. sim. E toma muito cuidado, tá? Com informações por aí. Meu Deus do céu, cada coisa que eu escuto, eu fico. Esse cara tem que ir para a escola. É. Escola do trader. Então faz comparações que não faz o menor sentido. Então, produtores têm que ficar atentos. Esse tipo de informação de que só vai subir, que China está com uma demanda que não existe, enfim, é 20 vezes maior, tal. Isso só faz você não vender, e nós estamos vendo no caso do Mato Grosso, olha o tanto de RJ que temos aí. É um negócio de maluco. Sim, Se eu fosse produtor, ia mandar minha conta, ó, paga aí a conta aí, você falou para eu não vender, e agora o preço é muito mais baixo. sim. Isso é um desserviço, é brincadeira. É muito Desculpa aí o sério. desabafo, é que eu já estou indo embora, tá bom? Não, como eu falei, você tá em casa, é Tá? bom a gente trazer o seu desabafo como um alerta importantíssimo pro produtor e eu te agradeço muito por isso, inclusive. É como um médico falar assim, olha, cuidado com tal hábito ou isso, aquilo, e aí vem uma outra, não, fumar faz bem, pode continuar fumando. Pois é, Descobriu-se que a nicotina não é tão ruim assim, pois o é, amigo. tabaco, etc. Pois é, amigo, eu tenho falado Então, bastante sobre isso. E não dá pra culpar o mensageiro, né, Vanim? A gente tá falando o que tá acontecendo. não, o teu papel não é análise, o teu papel é reportar. Porém, eu estou falando de análise. Mas quem Então, tem que quer dizer, que analisar. fala assim, olha, acho que você não está vendo aqui, tá, olha, a China está comprando muito mais. É uma questão de sazonalidade de embarques. Não vamos esquecer de uma coisa. No caso da soja, o Brasil colheu muito antes, portanto, ia embarcar antes. Uhum, É natural. Isso faz parte de cada ano. E no ano que vem, se nós atrasarmos a colheita, então nós vamos ter um janeiro fraco, fevereiro sim, fraco. sim, Mas isso não quer dizer que nós vamos ter um programa menor. certo. E agora os embarques de janeiro e fevereiro foram maiores. É que a colheita foi muito mais antecipada, mas isso não quer dizer que nós vamos ter embarques maiores que o ano passado. Na verdade, muito pelo contrário. Minha estimativa é 10 milhões a menos. Certo. Bom, vamos acompanhar. Vanim, sempre bom estar contigo. Muito obrigada. De novo, principalmente pelos alertas aos produtores brasileiros, valiosíssimos. Excelente forma da gente começar a semana, mais uma vez. Obrigada, meu amigo. Um abraço para você. As portas estão sempre abertas para ti por aqui. Obrigada.
Grande abraço, bom dia a todos, boa semana. Obrigada para você também. Até a próxima. Senhoras e senhores, Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest, como sempre, análises completas e impecáveis, né? Abrangendo ali todas as franjas do mercado que precisam ser, né, relacionadas para você entender. A soja sozinha não caminha, a soja grão. Os mercados de farelo e óleo estão relacionados e precisam ser acompanhados. E mais do que isso, agora essas relações com o mercado de milho por conta dessa nova safra dos Estados Unidos que está no front. Então, atenção total. 9 horas em ponto pelo horário oficial de Brasília. Vamos checar as nossas mensagens de hoje. Vamos ao Fala Produtor. Eu quero agradecer aqui aos nossos participantes, né? Todos que estão aqui juntos de nós. O Bom Dia Agronegócio é um programa feito para a nossa audiência. As perguntas que eu não consegui responder hoje, vamos respondendo ao longo da semana, tá certo? Mas eu já quero dizer para o Leandro Denardim que as retenções afetam sim a industrialização na Argentina, porque vão ali direcionar como é que a comercialização vai se dar, viu, Leandro? Então, essa necessidade de baixar as retenções está no front também, está no plano de governo do Javier Milei, mas antes de fazer isso, ele ainda tem que ajustar muitas outras coisas, arrumar a casa e é difícil. Quero agradecer a todo mundo que está aqui. Hoje eu não vou falar ali, né, pessoa por pessoa, participante por participante, porque na sequência eu vou te convidar para acompanhar uma programação especial que começa nesta segunda-feira e se estende até sexta. É a Semana Mundial da Água, para na sexta-feira nós comemorarmos no dia 22, que é o Dia Mundial da Água, num evento presencial no IAC com cobertura do Notícias Agrícolas, esse insumo vital para o nosso setor. Então quero agradecer a todas as mensagens aqui no Fala Produtor. Estou com as perguntas todas aqui, vamos respondê-las todas amanhã. Mas agora eu te convido para, na sequência do Bom Dia Agronegócio, acompanhar a partir de hoje até sexta-feira, todos os dias depois do Bom Dia Agronegócio, informações relevantes, né, para sensibilização e conscientização sobre o uso da água e a criação e a garantia de que o Brasil terá principalmente bons irrigantes na nossa agricultura. Então, eu agradeço pela sua confiança e pela sua audiência na nossa edição desta segunda-feira do Bom Dia Agronegócio. Te desejo uma excelente segunda-feira, te desejo bons negócios. Amanhã estamos juntos novamente a partir das 8 horas em ponto, pelo horário oficial de Brasília. Fique agora com a nossa programação especial da Semana Mundial da Água. Até amanhã.